Agora, as cidades estão na linha de frente da crise climática, elas representam mais de 80% do PIB global e mais da metade da população mundial hoje vive em cidades. Então, os impactos das mudanças climáticas, eles são frequentemente sentidos de uma forma desproporcional nas comunidades urbanas. Isso porque a gente tem uma alta densidade populacional, uma concentração de infraestrutura, e muitas das cidades também são os centros econômicos dos países. Então, entre esses outros fatores, a questão climática é muito importante para as cidades. Hoje os riscos eles estão aumentando e os perigos climáticos eles estão se tornando cada vez mais frequentes, mais custosos. Acho que a gente está vendo isso claramente com toda essa crise que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E tem muitas cidades no mundo, né, isso não é o caso só isolado do Brasil, eles estão expostas a inundações, por exemplo, né, hoje 21 das 36 maiores, o que a gente chama de megacidades, elas estão em áreas costeiras, e muitas também estão se aquecendo acima da média da taxa global. Então, a ideia é que até no final desse século, as cidades em torno do mundo, eles podem aquecer até 4 graus centígrados. Então, o que a gente precisa para diminuir esses riscos é investimento em adaptação climática urbana, e esse tema é chave. Então, o financiamento e adaptação, o que ele é na prática, são recursos que eles vão ser direcionados a atividades para reduzir essa vulnerabilidade, né, dos sistemas humanos e naturais nas áreas urbanas. E exemplos disso podem ser, por exemplo, a melhoria, o estabelecimento de sistemas avançados de alerta para evacuação, a coleta de dados sobre calor, melhoria de programas de intervenção de resfriamento, por exemplo, mapeamento de inundações e defesa contra inundações em infraestrutura urbana, também até na área de abastecimento de água, incluindo a melhoria de estações de tratamento de água e esgoto, que também são considerados ações de adaptação. Aqui no CPI e no CCFLA, o Cities Climate Finance Leadership Alliance, que é a organização que eu trabalho, a gente publicou um report que mostra que os financiamentos climáticos para adaptação urbana, eles são muito menores do que para mitigação. Então, 9% dos investimentos climáticos urbanos são direcionados hoje a projetos de adaptação e mudança climática. Então, a gente precisa urgentemente fazer uma mudança desses números. E isso significa também muita oportunidade, né? Então, a gente não fala só sobre necessidade de investimento e adaptação, a gente fala sobre oportunidade. Isso porque a Global Commission em adaptação, que trabalha muito em relação a esses números, tem um número bem interessante, que se a gente investir uma média de 1,8 trilhões globalmente em áreas de adaptação, a gente pode até gerar um benefício de 7,1 trilhões em líquidos totais, né? Isso também tem porque o custo de não investir em adaptação urbana ele é muito alto. Então, hoje, o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente aumenta os investimentos de financiamento climático urbano em cidades? Primeiro, a gente tem a noção da urgência do problema, né? Então, alguns estados eles estão declarando hoje urgência climática internacional para priorizar a questão do financiamento urbano adaptação, e isso o poder público tem uma força e um poder muito grande de estimular que atores públicos e privados estejam priorizando isso. A gente precisa de uma maior integração vertical das cidades, ou seja, ter governos locais e o que a gente chama de stakeholders, identificando quais são os principais desafios de adaptação da cidade, os impactos, os riscos, propondo soluções. Para isso, a gente precisa de investimento, além da infraestrutura em si, na área de preparação de projetos. As cidades elas têm que estar preparadas, entendendo quais são os riscos, quais são os desafios, para elas poderem construir projetos e estruturas financeiras claras para conseguir investimento. Isso a gente só faz com colaboração, então é muito importante que instituições públicas, nacionais e internacionais estejam vendo esse desafio como chave. Isso eu falo de instituições, bancos nacionais de desenvolvimento, como BNDES ou regionais, né, no caso do Brasil, e a gente precisa mobilizar o setor privado também para fazer investimentos. Isso é uma área chave. Hoje vai ser impossível a gente responder a todas as demandas de adaptação em cidades só com dinheiro público. Então a gente precisa que o setor privado participe desse processo via PPPs ou via até a área de seguros, que é uma área muito importante para investimento em adaptação. E a gente precisa medir, né? As cidades hoje precisam de muito apoio para tentar medir o acesso ao risco climático
e como é que esses governos nacionais vão poder integrar o risco climático dentro dos seus planejamentos. E, mais do que tudo, a gente precisa investir para evitar o pior, porque hoje o custo de não investimento ele é muito alto, e isso tem um custo humano e tem um custo real financeiro. Eu acho que o humano, com certeza, é o mais importante. Então, a questão de avisos, sistemas que possam avisar a evacuação, no caso de um desastre climático, eles são extremamente importantes, e investir nisso hoje vai impedir que a gente tenha desastres maiores no futuro.